Bom dia, gente. Bom dia nessa manhã de quarta-feira. Sejam bem-vindos. Mudamos o horário de novo, 8h15 agora, né? Agora nossas aulas serão, todos os dias de aula serão 8h15 comigo, as aulas comigo. Eu acredito que seja porque eu tenho a última aula de terça e a última aula de quinta, então tem que ter um intra-jornada aí de no mínimo 11 horas. É ilegal, menos o descanso aí de um dia para o outro menor de 11 horas. Eu acho que por isso que eles tiveram que colocar mais tarde o nosso horário. Mas é isso aí, o importante é ter aula, né, gente? Bom, queridos, hoje eu tô sabendo que vocês estão passando por um congresso aí, né, lá na faculdade. Inclusive, eu vou dar palestra também, só que é amanhã 9 horas, se não estiver enganado. Falar sobre regime de bens. Então, se vocês têm alguma dúvida sobre essa matéria, regime de bens, amanhã é o seu momento de girar toda e qualquer dúvida. Bom, provavelmente muitos de vocês estão fazendo, né, essa palestra aí. Mande sim, Thalita. Eu vou mandar para a Thalita o link da reunião, da aula de amanhã, da palestra, aliás, de amanhã. Tá pedindo a da palestra, né, Thalita? Ok. Tá ótimo. E hoje, queridos, para a gente não perder muito tempo, até porque eu sei que vocês querem participar lá das palestras dos outros colegas professores que estão rolando, a gente vai falar sobre substituições de herdeiros. Matéria super simples, rapidinho a gente vê e vocês estão liberados. Olha só, substituição de herdeiros. Esse instituto, ele está lá nos artigos 1793 do Código Civil, no parágrafo 1º, artigo 1793, parágrafo 1º do Código Civil, artigo 1941, 1943, 1947 a 1950. Então, repetindo. Artigo 1793, parágrafo 1º, artigo 1941, 1943, 1947 a 1950 do Código Civil. Pessoal, então, assim, o que seria a substituição? Só acontece através de testamento. O testador, ele prevê uma situação onde o herdeiro que ele indicou ali para ser beneficiário no testamento abra mão da herança através da renúncia. Vocês viram que um herdeiro, ele pode renunciar à herança, seja ele legítimo, seja ele testamentário. Aí o testador, prevendo que algum herdeiro ou alguns herdeiros possam renunciar à herança, lá no testamento ele indica quem que seria o herdeiro substituto. O herdeiro substituto seria aquele reserva do titular, seria aquele, não tem o jogo lá da Copa, então, que tem quando chama ali, quando convoca os jogadores, não são convocados os reservas. O reserva só entra quando o titular precisa sair, né? Por exemplo, reserva muito atuante. O reserva do Neymar, ele sempre joga porque o Neymar sempre está machucado, né? Em fato. Então, aqui o substituto reserva, ele vai receber a herança no lugar do herdeiro titular. Então, o testador prevê que pode acontecer alguma coisa com o herdeiro beneficiário no testamento, ou até mesmo um herdeiro legítimo, e fala, olha, esse legítimo, gente, esse legítimo, para ele poder ter substituto, ele tem que ser testamentário também, tá? Porque lá na sucessão legítima, os substitutos são os substitutos legais. Por exemplo, na ausência de descendentes, chamam-se os ascendentes. Então, não tem como o testador burlar essa ordem de sucessão legítima lá do 1829. Agora, se o testador beneficiar via testamento por um patrimônio disponível um herdeiro que também é legítimo,
ele pode indicar um substituto. Então, gente, o substituto, ele só pode existir, ele só acontece através do testamento, e o testador, ele só pode indicar substituto para herdeiro que está ali beneficiado, sendo beneficiado pelo patrimônio disponível, ou seja, através de testamento. Porque eu só posso testar de bens disponíveis, que são aqueles bens que não estão reservados aos herdeiros necessários através da lei legítima, certo? Então, essa é a substituição super simples, né? A substituição, ela vai ocorrer quando um herdeiro suplente, que é o reserva que eu disse para vocês, nomeado pelo testador, recebe a herança ou o legado, porque vocês sabem que o legado é também um bem objeto de testamento, só que ele é um bem específico. Que um herdeiro ou legatário titular não aceitou ou não pôde receber um bem que lhe foi deixado por testamento, certo? Então, super simples esse instituto da substituição. Ele tem alguns pressupostos de existência. Esse instituto da substituição tem pressupostos de existência. Você já sabe, ele só pode ser feito mediante testamento. Ou seja, só lá na sucessão testamentária é possível se indicar um substituto para o herdeiro que vai ser beneficiado no testamento. Outro pressuposto é um negócio jurídico condicional. Por quê? Lembra quando você estudou negócio jurídico condicional, lá no artigo 121 do Código Civil, que diz o que seriam os negócios jurídicos que teriam efeito a partir do momento que uma condição, um evento se realizasse? Pois bem, aqui é a mesma coisa. O herdeiro substituto, ele só tem a condição de herdeiro no momento em que ele precisa substituir. Ele não, ali na abertura da sucessão, até que aconteça o evento de ou o herdeiro testamentário negar a herança através da renúncia, ou ele não poder receber essa herança. Como que ele não vai poder receber essa herança? Ele pode ser pré-morto. Lembra da premoriência? O herdeiro falece antes do autor da herança. Ou ele pode ser declarado indigno, né? Esse herdeiro titular é declarado indigno. É nesse momento, nesse evento, através desse evento, que o substituto pode ser considerado como herdeiro. Antes disso, ele não é herdeiro. Ele tem aí uma expectativa de direito que só vai acontecer quando o evento que vai causar a substituição acontecer. É por isso que se diz que é um negócio jurídico condicional. A substituição é um negócio jurídico condicional. Outro pressuposto: não incide sobre a substituição dupla tributação. Ali no momento da transmissão de bens do autor da herança para os herdeiros, tem que ser paga uma tributação, certo? Essa tributação, tá bom, Andressa? Essa tributação, ela incide sobre o número de transmissões. Por exemplo, eu herdei um bem, pago tributo. Aí, lá na frente, o meu filho herda esse mesmo bem de mim. Ele vai ter que pagar o tributo de transmissão de novo. Aí, tem gente que confunde, acha que o herdeiro substituto, pelo fato dele ser substituto do herdeiro titular, ele tem que pagar tributo de novo. Não, é um só tributo. Por quê, gente? Porque tanto o titular quanto o herdeiro substituto, eles vão herdar do autor da herança. O substituto, ele não herda do titular. Não tem ali duas transferências, por exemplo, o autor da herança para o titular para o herdeiro substituto. Não tem isso. Todos os dois vão herdar diretamente do titular. Só que o substituto só vai herdar ou melhor, titular não, do autor da herança. Tá? Deixa eu repetir aqui, porque eu acho que eu fiz confusão aqui com vocês. Todos os dois, tanto o herdeiro titular quanto o herdeiro substituto, que é o reserva do titular, eles só vão receber a herança diretamente do autor da herança. O herdeiro substituto não recebe a herança do herdeiro titular, ele recebe do autor da herança também,
no caso de acontecer do titular não poder receber essa herança. Tá? É por isso que é só um tributo que paga, é só um ITCD, um imposto de transmissão, causa-mortes, que é pago ali no momento daquela tributação. Não existe dupla tributação aí na substituição. Outro pressuposto, o substituto tem que ter capacidade de suceder. Vocês estudaram que para uma pessoa ser indicada a herdeira no testamento, ela tem que ter capacidade de suceder. E vocês viram que na sucessão testamentária, essa capacidade de suceder via testamento, ela vai além da capacidade sucessória legítima. Porque lá na legítima, o legislador só diz que a pessoa tem que estar viva ou concebida no momento da abertura da sucessão, na sucessão legítima lenta. Para suceder, aquele herdeiro tem que estar vivo ou concebido, ou seja, na barriga da mãe. Agora, lá na sucessão testamentária, vocês viram que até a prole eventual pode herdar. O que é a prole eventual? O herdeiro que não foi nem concebido ainda. Mas o testador ele tem que indicar quem que são os pais ou quem que é, pelo menos um genitor daquele herdeiro da prole eventual. Então, a legitimidade, a capacidade, aliás, a capacidade para suceder lá na sucessão testamentária, ela é bem maior do que lá na sucessão legítima, que é aquela onde a lei determina quem são os herdeiros. Além da prole eventual, vocês viram que na sucessão testamentária, a pessoa jurídica também pode herdar. Por que não pode herdar a pessoa jurídica na sucessão legítima? Porque lá no rol do 1945 e na ordem de vocação hereditária que está lá no 1829, a gente não vê em nenhum momento o legislador falar de empresa. Ele fala de descendente, ele fala de ascendente, ele fala de cônjuge, ele fala de companheiro, ele fala de parentes colaterais. Ok. Então, em nenhum momento o legislador falou de pessoa jurídica, lá na legítima, na sucessão legítima. Já na sucessão testamentária, sim. Na sucessão testamentária, vocês viram que a empresa pode suceder através de testamento, desde que ela já exista, ela já tenha sido constituída no momento da abertura da sucessão. A única exceção à regra de empresa que pode herdar, mesmo que no momento da abertura da sucessão, ou seja, no momento da morte do autor da herança, ela não exista, mas ela possa vir a existir através de fundação. Só a empresa que vai ser constituída ainda através de fundação que pode ser herdeira lá no testamento. Então, é bem maior a capacidade para suceder na testamentária do que na legítima. Aqui, como o herdeiro substituto, ele só acontece na sucessão todos aqueles que estão lá que têm capacidade de suceder, de herdar via testamento, também tem capacidade de herdar aqui na substituição, como substituto, como herdeiro substituto, como herdeiro reserva. Tá? Então, além disso, além de vocês saberem que a capacidade para herdar como substituto é a mesma da capacidade testamentária, tem aqueles impedidos de herdar, aqueles impedidos de serem nomeados, aqueles que não podem ser nomeados através de testamento, que estão lá no artigo 1801 do Código Civil. Quem são essas pessoas? A pessoa que a rogo escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro ou os seus ascendentes e irmãos. Lembra que a gente estudou testamento e disse que o testador, por exemplo, lá na hora de fazer o testamento público ou cerrado, que é feito lá com a presença do tabelião,
De repente, o testador não pode assinar o nome dele, ele escolhe uma pessoa de sua confiança para fazê-lo. Essa pessoa que o testador escolhe para fazer no lugar dele, para assinar no lugar dele, é a pessoa que está ali substituindo o testador a rogo, que está representando, aliás, que está representando o testador a rogo. Tá? Então, foi indicada, é a pessoa indicada pelo próprio testador. Essa pessoa, gente, não pode ser indicada como herdeiro testamentário. Também não poderá ser indicada como substituto, como herdeiro substituto. O impedimento para o herdeiro testamentário se estende ao herdeiro substituto, porque o herdeiro substituto também é testamentário, só que ele é o jogador reserva. Lembra do jogador reserva do Neymar? Ele só vai receber a herança quando o titular não puder ou não quiser receber essa herança. Então, aquele que assinou, aquela pessoa que assinou a rogo no lugar do testador, não pode ser substituto, muito menos os seus parentes. Outro que está impedido de ser herdeiro testamentário é a testemunha do testamento. Óbvio, né? Elas têm interesse, então ela não pode testemunhar quanto à validade, veracidade e fidelidade daquele testamento, que é a última vontade do testador. Outras pessoas que não podem herdar via testamento. O concubino do testador casado, que é o amante. A amante também não pode receber presentinhos via testamento. Então tem que aproveitar em vida, tá? Tem que aproveitar em vida para receber presente, porque depois da morte não poderá. A não ser, gente, que esse testador casado já tenha separado de fato. Porque aí a figura da obrigação do casamento se encerra com o fim da convivência. Lembra quando vocês estudaram lá em Direito de Família que todas as obrigações e direitos do casamento, eles só existem enquanto existe convívio do casal, existe a convivência do casal. Encerrou a convivência, mesmo que não tenha acontecido o divórcio, a comunhão de vida acabou, então as obrigações também acabaram. Inclusive, o cônjuge que já é separado de fato, ou seja, não tem mais comunhão de vida com o outro, constitui um novo relacionamento, e esse relacionamento ter todos os pressupostos da união estável, mesmo que seja casado ainda no papel, essa união estável pode ser reconhecida. Então, aí nesse caso, o companheiro do cônjuge casado, ele pode sim receber via testamento. É uma questãozinha top de prova, hein? Nossa, gostei. Então, se existe comunhão de vida ainda e o cônjuge ter um amante ou uma amante, essa pessoa não pode receber via testamento. E por último, o tabelião, né, que estava ali no momento de fazer o testamento. Vocês viram que na modalidade ordinária, o tabelião participa tanto do cerrado quanto do testamento público. Muito menos o militar ou o comandante lá das formas especiais de testamento, né? Aquele testamento não culpativo do resgate do soldado Ryan, que eu dei exemplo para vocês, né? E aí o comandante também do voo, do avião, do melhor, comandante do navio e a pessoa indicada pelo comandante. Outro pressuposto da substituição, é possível instituir vários substitutos? Sim, eu posso. O testador, ele pode indicar várias pessoas para substituírem ele, para substituir um herdeiro. De Pedro, João e Maria. 2 substitutos para um herdeiro titular. Como que vai fazer? O quinhão que seria do Pedro, que Pedro rejeitou, renunciou, por exemplo, vai para o João e Maria, divide em 2 partes ideais. Ok? E pode acontecer diferente também. Podem existir 2 herdeiros titulares
Imagine que o José, que é o autor da herança, indicou como herdeiro testamentário João e Maria. E na ausência de João e Maria, ou se João e Maria renunciarem à herança, ele indica um substituto para os dois. Então, no caso de João rejeitar, ou renunciar à herança, ou de Maria renunciar à herança, temos um substituto apenas. Então, olha só, no testamento, o testador pode indicar vários substitutos para um herdeiro só, ou um substituto apenas para vários herdeiros testamentários. Tranquilamente. Outro pressuposto, o substituto se sujeita a cumprir o encargo ou a condição imposta ao substituto. Ao substituto, não, ao titular. Deixa eu corrigir aqui no material. Titular, aqui. Então, substituto se sujeita a cumprir o encargo ou condição imposta ao titular. Lembra que nas disposições testamentárias, o testador poderia não barganhar, mas indicar encargos? Por exemplo, eu indico o Francisco como meu herdeiro titular para ficar com a minha fazenda. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei a aula que a gente estudou isso. Para herdar a minha fazenda de R$1 milhão, desde entregue a moto dele, desde que ele passe a moto dele de R$50 mil para a Thalita, porque a Thalita é motociclista, ela adora moto. Então, o Francisco vai ficar com a minha fazenda desde que ele passe a moto dele para a Thalita. Aí o Francisco não tem um encargo? Tem, não tem? Aí o que vai acontecer então se o Francisco rejeitar a herança? Tem a Ana Paula, é a herdeira substituta. Necessariamente, a Ana Paula teria o mesmo encargo, ela herda também a substituta, ela vai herdar a herança e o encargo. Então, o titular, que é o Francisco, rejeitou a herança. O testador indicou o substituto, indicou quem que era a Ana Paula. Então, a Ana Paula teria que, teoricamente, herdar a fazenda, que é o bem, e também o encargo. Só que esse encargo aí, vocês perceberam que ele é personalíssimo? Por quê? Porque a moto tem que ser do Francisco. Se o testador falar assim, qualquer moto de, sei lá, 50 cilindradas, aí passa o encargo para Ana Paula. Ana Paula vai ter que dar um jeito de dar uma moto de 50 cilindradas para Thalita. Agora, se eu falar assim, tem que ser a moto do Francisco top, que tá lá, que tem uma caveira assim desenhada, não sei o quê, aí passa a ser um encargo personalíssimo, porque é só o Francisco que tem aquela moto. Quando o encargo pode ser feito por qualquer pessoa, o substituto herda o encargo também. Aí ele tem que cumprir o encargo. Agora, quando o encargo é personalíssimo, só aquela pessoa pode cumpri-lo, que é o exemplo que eu dei do Francisco, que tinha uma moto top, que tinha o desenho de caveira, tinha que ser a moto do Francisco. Aí, nesse caso, não tem como. E se livra do bônus, uma vez que esse bônus é personalíssimo. Se não for, ela tem que cumprir. Outro exemplo de encargo personalíssimo. O testador fala, a professora Lana, a testadora, fala assim, olha, o Francisco, vamos cultura, né, de esculpir pessoas, enfim, seres humanos. Aí eu falo, gente, a Thalita, ó, porque eu sou testadora, a Thalita vai ficar com a minha fazenda, desde que ela faça lá na entrada da fazenda uma escultura da professora Lana. Tipo uma deusa da justiça, segurando a balança, assim, a minha cara. Aí a Thalita renuncia à herança. E quem que é o titular indicado, titular não, o substituto indicado no testamento pela testadora, pela professora Lana? O Francisco. O Francisco não sabe desenhar nem um sol no papel. Lana vai virar um monte de massa esquisito lá. Então é outro encargo personalíssimo. Aí, nesse caso, o Francisco, que seria o substituto, ele vai herdar só o bônus, o ônus não, porque ele não tem aquele dom de esculpir pessoas igual a Thalita. Tá? Então, quando é um dom que dá para fazer, um dom não, quando é um encargo que dá para cumprir,
transmite para o substituto também. Quando é personalíssimo, não transmite, só vai o bem para o substituto. Pessoal, então, para finalizar, as causas que geram a substituição. Não, tipo assim, é o tópico penúltimo antes da gente finalizar. Depois das causas, a gente vai ver os tipos rapidex. As causas que levam à substituição. Então, lá no artigo 1947 do Código Civil, o legislador diz que acontece a substituição quando o titular, o herdeiro titular testamentário, ou ele não quer herança, são duas causas. Ou ele não quer herança, ou ele não pode receber a herança. A Beatriz está falando aqui, ó, aqueles casos que deixam herança somente se a pessoa casar, também é condição. Olha, sim, eu entendo que sim, que seja personalíssimo. Por exemplo, o autor da herança sabe que a filha dele não quer casar, né? E aí fala assim, gente, essa menina tem que casar, pelo amor de Deus. Então a preocupação dele é com o casamento da filha. Ele não está muito preocupado se a herdeira, se a substituta da filha, que é, sei lá, uma prima, de repente, vai casar ou não. Mas ele quer que a filha se case. Né? Então, por exemplo, numa altura desse campeonato, se meu pai tivesse condições de fazer um testamento, eu acho que ele ia fazer isso. A Lana só vai herdar se ela casar, porque ela já está com 37 anos e nada até hoje. Né? Ainda bem que ele nem pensa em fazer testamento. Aí, gente, essa condição aí, tudo depende da intenção do testador. Se for verificado ali que a intenção dele fosse que a filha dele se casasse, que ele tem um sonho de ver a filha casar, mesmo que seja do céu, depois da morte, aí é personalíssimo. Agora, vamos para uma situação que não seria personalíssimo de casamento? Vamos pensar aqui, vamos viajar na maionese. De repente, já sei. O autor da herança, ele é um pastor de uma igreja. Aí ele fala assim, o meu cargo de pastor, eu irei transferir, ele é o pastor titular da igreja, ele deixa em testamento que fulano vai ser pastor da igreja, mas para ele ser pastor, ele precisa casar, porque os pastores, na igreja dele, tem que estar casado para ser pastor. Vamos pensar nisso, é como se fosse padre, né? Porque padre não pode casar lá na igreja na evangélica, é preciso casar, em algumas. Aí, ele fala, mas o substituto, fulano, ou independente de qualquer outro pastor, aí tem que casar também. Aí o encargo passa por quê? Porque é uma doutrina da igreja que todo pastor daquela igreja seja casado. Aí, nesse caso, dá para interpretar que não seja que não é um encargo personalíssimo, porque todo pastor daquela igreja tem que estar casado, entendeu? Então, assim, tudo vai depender de cada caso. Então, olha só, as causas para substituição. Ou o herdeiro titular não quer a herança, ele renuncia à herança. Lembra que a renúncia tem que ser expressa. Por nada, Beatriz. Thalita, calma. Ou esse herdeiro renuncia ou ele não pode receber. Quando que um herdeiro não pode receber a herança, gente? Quando ele é pré-morto, ou seja, ele morreu antes do autor da herança. Aí ele não pode. Né? Ele já vai estar lá no além. E no além não dá para levar bens, né? Então, nem para ele receber bens. Aí, nesse caso, o titular não tem como receber, ele não pode receber, ele morreu. Em casos de comoriência também, lembra da comoriência? Que é o exemplo lá que está viajando no mesmo voo, a autor da herança e o herdeiro, o avião cai, quem herdou de quem. Nesse caso, se for testador e herdeiro testamentário,
considera-se a comoriência e o herdeiro testamentário também não vai poder receber herança e o substituto recebe no lugar dele. Então, a substituição acontece no caso de comoriência e de pré-moriência. Pré-moriência, herdeiro pré-morto. Comoriência, não se sabe o momento exato que ambos morreram, autor de herança e herdeiro, então os dois, é como se os dois tivessem morrido ao mesmo tempo. Então aí o herdeiro não pode receber herança. Outra situação que o herdeiro não pode receber herança, ele é declarado indigno. Então entra o substituto na jogada também. Viram que aqui, gente, só pode acontecer na sucessão testamentária, porque se isso acontecesse lá na legítima, quem que ia ser o substituto? Aqueles que a lei fala. Se for descendente e tiver filhos, tem o direito de representação. Aqui na substituição não existe direito de representação. Na sucessão testamentária não tem direito de representação. Volta para o acervo geral, se não tiver substituto. Ou co-herdeiro, lembra que a gente estudou direito de acrescer, do co-herdeiro, aquele que herda o mesmo quinhão ou a mesma parte da herança? Se não tiver nenhum herdeiro que herdou junto com o outro testamentário para acrescer a parte que o outro não pôde receber, ou se não tiver herdeiro substituto indicado no testamento, volta tudo para o acervo geral e vai ser dividido entre os legítimos. E se não tiver legítimo, a herança fica vaga, fica jacente. Infelizmente, acontece isso. Por quê? Por falta de previsão legal. Certo? Aí, gente, antes de passar para o próximo e último tópico, que é as formas de sucessão, de substituição, as provas, quem ficou de corrigir as provas foi a coordenadora, viu, Thalita? Foi a Rejane. Não tem nota ainda, não? Ah, tá. A gente combinou de eu passar a nota de AD para vocês e ela as notas das provas, ela que vai corrigir. Agora a próxima prova que eu for passar para vocês, óbvio, eu que vou corrigir. E a gente vai fazer uns exercícios antes para vocês acostumarem com a minha prova. Que não é fácil, mas também não é difícil, não. Esses exemplozinhos que eu dou para vocês aqui, ó. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que está aqui para vocês. Aquele lá da fazenda que eu deixei para o Francisco, que é o titular, e aí a Thalita é a substituta, ficou um encargo para o Francisco. A Thalita vai ter que cumprir o encargo, aí vocês vão ver, peraí, é um encargo personalíssimo ou não? Se não for, a Thalita tem que cumprir. É tipo aquilo. Minhas provas são super divertidas, é só exemplo que eu dou, vocês vão adorar fazer a prova, mas tem que saber a matéria, né? Porque como que vocês vão fazer a prova só se você chamar um espírito lá para passar cola para vocês? Ou acharem a cola na internet, né? Porque a prova é online, ué. A prova é online. Vocês não pesquisam na internet? Vocês são bobinhos, hein? Agora tem que dar tempo, né, queridos? Tem que dar tempo. E eu costumo dizer, quando o aluno tenta colar, fazer a cola antes da prova, ele está estudando. Por quê? Porque ele está escrevendo, ele está lendo a matéria. E às vezes na hora da prova ele nem precisa da cola. Agora o aluno que deixa para colar no dia da prova não estuda, ele não sabe nem como que ele pesquisa a cola na internet, coitado. Não presta nem para colar. Ok. Tipos de substituição. A gente tem a substituição vulgar, a gente tem a substituição coletiva e a substituição recíproca. Facinho, facinho. Vulgar, gente, eu não sei por que tem esse nome tosco, mas ela é considerada como vulgar, é a normal, é essa que a gente viu aqui o tempo todo. O autor da herança indica um substituto para o titular. José indicou como herdeiro testamentário Pedro
e substituto de Pedro é o Paulo. Por que que chama vulgar? Doutrinariamente, dizem que é vulgar porque é a mais comum, como se comum fosse sinônimo de vulgar. Não tem nada a ver, mas a justificativa é essa, ela é vulgar, porque a gente tem que, para não ter que ficar decorando as coisas, a gente tem que procurar uma justificativa para entender aquilo, né? Então, substituição vulgar é a mais comum, por isso tem esse nome, que é aquele exemplo que eu dei aqui a aula inteira. Aquela substituição simples. Agora, a coletiva, o próprio nome já diz, é um grupo. É quando o testador indica vários substitutos para um herdeiro ou um substituto para vários herdeiros. Então, tem uma turma aí, ou uma turma de substituto ou uma turma de herdeiro que vai ter só um substituto. Então, quando são várias pessoas aí brincando aí no testamento, na sessão testamentária, a gente chama de substituição coletiva. E essa substituição coletiva, ela está descrita lá no artigo 1948, na primeira parte do artigo 1948 do Código Civil. Ai, meu ouvido coçando. Olha só, primeira parte do artigo 1948 fala da coletiva, e a última parte do mesmo artigo fala da próxima substituição, que é a recíproca. Eu vou ler o artigo aqui para vocês, que é rapidinho. Ó. Também é lícito ao testador substituir muitas pessoas por uma só ou vice-versa. Tá aí a substituição coletiva. Aí vem a vírgula. Depois da vírgula é a segunda parte que fala da recíproca. E ainda substituir com reciprocidade ou sem ela. Olha que gracinha. Substituição recíproca, que é aquela caracterizada quando o testador indica dois ou mais beneficiários, dois ou mais herdeiros beneficiários, e estabelece que esses herdeiros são substitutos um do outro. Então, ele indicou ali João e Maria como herdeiros testamentários. E na ausência de um deles, o outro é o seu substituto. Ao mesmo tempo que são herdeiros, são substitutos um do outro. Substituição recíproca. É igual relacionamento. Quando o relacionamento é recíproco, funciona, né? Um corresponde ao outro. Agora, o relacionamento não correspondido, aí não dá certo, né? Quando só um investe, quando só um manda mensagem, só um liga, só um quer que dá certo, o outro não. Então, não dá certo. Então, lembra do relacionamento